Ter ou não ter, doar ou não doar, devolver ou resolver, o meu dinheiro sonegar. Afinal, o dinheiro é todo meu e ninguém tem nada com isso, mas 10% é do Senhor. É tão pouco tudo isso? Eu vou dar meus 10%, investir para ganhar 100%. Eu vou ser um ofertante, como a mim não há ninguém. Uma oferta de sacrifício, eu vou pôr tudo no altar e conseguir tudo o que eu quero. Deus vai ter que me abençoar. 10% é obrigatório, o restante é compulsório. Vou tornar-me um empresário, um grande homem de sucesso. Para eu poder ter mais dinheiro, vou fazer esse processo. Quero ser um milionário, o exemplo de um crente, ofertante e dizimista, que com fé tudo conquista, pois eu sou filho do rei, que é dono do ouro e da prata. Vou investir tudo o que eu tenho, minha oferta não é barata, pois meu Deus sempre foi fiel e me olha lá do céu. Não, na verdade é só um engano, pois é apenas um incauto, que ouve apenas o pregador e fez dele o seu Deus, pois esquece que o Senhor foi um simples operário e depois um missionário que falou do seu amor, da sua graça e perdão, e nos salva pela graça. E só impõe uma condição de vivermos uma vida reta, lutarmos contra o pecado e amarmos com temor e compartilhar o seu amor. Este evangelho é anunciar e gerar novos discípulos e com oferta de amor deixar o nosso coração no altar. Não adianta eu doar meus 10% entregar, mas não livrar-me do tormento e para o inferno com lamento neste fogo ser queimado, pois eu doei meus 10%, mas vivi 90% no pecado. Bendito seja esse Deus maravilhoso. Acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada dos ombros e o jugo do pescoço, e o jugo será despedaçado pela unção. Nós encontramos esse texto no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. E, ironicamente, eu ouvi uma pregação estelionatária falando sobre uma pregação deturpada a respeito desse versículo, quando isolaram esse versículo de um contexto. Enfim, mas a questão agora também, ironicamente, talvez eu tire um pouco do contexto. Eu falo porque certa noite, quando eu cheguei em minha casa e tirei uma panela de carne que estava dentro da geladeira para esquentar, isso foi depois do culto, era um domingo à noite. Tratava-se de uma panela de carne cozida, e como não poderia ser de outra forma, devido ao fato da carne estar fria, partes de gordura se incrustaram em meio ao líquido que configurava o caldo desta mesma carne. Havia cozinhado um músculo de boi, e comumente chamamos de carne de panela, aquilo que nós normalmente nós chamamos, atestando ser carne de panela, carne cozida, enfim. O interessante foi que depois de colocar a panela sobre o fogo, à medida que esta panela esquentava, a gordura derretia e mesclava-se na parte líquida que configurava o caldo, até que entrou em ebulição, e então não se distinguia qual era a água do caldo ou qual era a parte mais gordurosa. Quando Deus falou no meu coração, a minha igreja está como esta panela de carne,
período de louvor, na hora do culto, ao maior alvoroço, no enorme sensacionalismo. Mas depois que o culto acaba, vê-se apenas uma mórbida água fria, sem nenhuma unção. Felizmente, nesta hora eu me vejo obrigado a concordar quando muitos dizem que os evangélicos não propõem nenhuma transformação como sucedeu nos séculos XVI, iniciado primeiramente por Martinho Lutero e Calvino. Sei que bem antes, homens como John Wycliffe, John Huss, o próprio Jerônimo Savonarola e tantos outros colocaram suas vidas em sacrifício para que a verdade pudesse triunfar. Hoje existe um sincretismo tão grande que vem sendo impetrado no afã, onde, infelizmente, no afã de atrair adeptos, eles mesclam doutrinas oriundas de outras religiões que são literalmente antagônicas ao cristianismo. Há tanta celeuma, esoterismo, cultura judaica, africana, enfim, tanta metodologia, numerologia. Como o cristianismo é tão simples, meu Deus. Não passa de um homem ou de uma mulher preparados pelo Espírito Santo, cheio da unção, pregando a verdade com toda intrepidez, onde pessoas com os corações quebrantados, desejando ardentemente mensagens que tragam vida às suas próprias vidas. Mesmo que sejam palavras exortativas, mas que tenham o poder, a virtude para convencer do pecado, trazendo transformação, como também a santificação. Hoje nós escolhemos qual show gospel nós vamos assistir, qual artista que canta melhor, o pregador que não nos desafie a rever os nossos conceitos e que fale apenas de amabilidades. Que evangelho que tem sido pregado é este, Jesus amado? Mas parece uma bolsa de valores. Existem pregadores que têm uma facilidade tão grande de ludibriarem. E se não ficarmos atentos, nós voltamos para casa a pé e com os forros do bolso do lado de fora de nossas calças. Eu, na verdade, quero o dono do ouro e da prata, não a prata e o ouro do dono. Jeová Jiré nunca foi Jeová Mamon. É meio paradoxal esse trocadilho, mas é uma grande verdade. Pois converteram Jeová Jiré em Mamon. A verdade é que existe uma enorme especulação no que se refere à prosperidade, em que pessoas e mais pessoas têm feito de certos versículos bíblicos verdadeiros argumentos para enriquecimento ilícito. Eu costumo dizer que para que a vida prosperasse, Deus deixou a sua prosperidade divina e viveu nesse mundo como um simples homem próspero, ensinando-nos a sublimidade, a sua sublime magnitude, pagando desta forma um preço muito alto, um preço muito caro para a nossa salvação. Eu não quero adentrar no campo da etimologia, da semântica, porque com certeza estarei indo além dos meus exíguos conhecimentos, e mesmo que eu fosse um exímio, um erudito, poderia correr o risco de estar passando aquilo que Deus não colocou no meu coração. Mas há que se entender que devido ao fato de eu ler muito, ou a gente acaba assimilando certos conhecimentos, ainda que na verdade sejam conhecimentos prosaicos. Na verdade, eu tenho um enorme respeito por todo teólogo, quando esse teólogo se trata de uma pessoa idônea. Porém, baseando-me em coerentes elucubrações que germinaram consideráveis interpretações, subentendo que o propósito primordial de Deus para o homem é a salvação. Eu sei que isto é óbvio, mas nessas minhas elucubrações, ainda que seja um tanto leigo, volto a repetir, a respeito da semântica, da etimologia,
mas jamais poderia de mencionar a respeito da palavra salvação. Palavra esta de origem grega, sotéria, onde a soteriologia dá o sentido de libertação, que gera a integridade, o resgate, e isso, ao meu ver, é a maior das prosperidades. Enfim, tudo isso propicia tranquilidade de almas. Quantos não estão infinitamente bem-sucedidos financeiramente, no entanto vivem chafurdados em intermináveis angústias, escravizados por todos os tipos de vícios? Os ricos também choram, sabiam? Infelizmente, a prosperidade no meio evangélico tornou-se motivo de extorsão, de indução, e muitos chegam a cair no plano enganoso, onde o desejo de enriquecer-se sempre foi uma ambição na vida de um cristão ou não. Um dos pontos fracos onde a obsessão torna as pessoas voláteis e volúveis. Horas voláteis quando sonham nas nuvens, horas volúveis quando rodopiam igual a um peru bêbado em busca de satisfazer a sua própria ambição. E vivem correndo atrás de sinais, atrás de bênçãos. Para ser mais exato, só falta aventurar a sair da igreja e entrar em uma casa de jogos. Eu não estou com isso dirimindo a prosperidade. Eu espero que me entendam. Na verdade, a prosperidade nada mais é do que a ausência de prosperidade. Eu não sei como eu consegui chegar a uma conclusão tão profunda. Talvez tenha sido essas profundas elucubrações minhas, para afirmar que a prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidade. Mas voltando ao assunto, o coração é o consignador do homem, é o veículo que gerencia tudo aquilo que se está empenhado. E nem sempre aquilo que se empenha traz fins edificantes. E quando isto acontece, o coração converte-se em um manancial de amargura, de ódio, rancor, devido às frustrações. Na verdade, cada povo tem o líder que merece. Quantos se deixam ludibriar, levados pela ambição, ópio impregnado neste mesmo coração consignador, que é alimentado com doses homeopáticas de utopia. Vive-se entorpecido por sonhos totalmente aleatórios. Isso faz com que se perca a idoneidade, e ao perdê-la buscam conhecimentos que em nada consolidam, que em nada solidificam. Ao contrário, deturpam os seus corações, que se tornam vulneráveis às falácias de falastrões, que no fundo estão visando apenas o próprio interesse. A ambição é algo tão contagioso que tempo atrás um conhecido meu do bairro ganhou um prêmio na loteria e o bairro inteiro resolveu tentar a sorte também. E me veio a impressão tão ruim quando, depois de ouvir um testemunho cujo membro de uma determinada igreja havia alcançado uma bênção milionária, segundo ele, é claro. E todos que ouviram aplaudiram avidamente enquanto eram induzidos a pegarem um envelope contendo a oferta de desafio, com o intuito de também receberem faraônicos valores. É triste, mas não precisa ir muito longe ou dizer que estou com ilações. Basta nós ligarmos a televisão, que nós certamente, rapidamente veremos tais testemunhos pipocando, seja na televisão ou mesmo em rádio. Enfim. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste nas quantidades de bens. São palavras do nosso mestre querido Jesus Cristo, testificado no livro de Lucas, escrito por Lucas, no capítulo 12, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12, versículo 15. E no decorrer desse texto, Jesus Cristo faz a explanação a respeito do egocentrismo
que insufla o humanismo, polarizando uma objetiva distinção entre dois paradigmas, e ao término de sua palavra, um indivíduo gananciosamente busca angariar posses e mais posses. Lhe sobreveio uma sentença tão comum, mas infelizmente tão ignorada na atual conjuntura. Insensato. Essa noite sua alma lhe será extinguida. E então quem ficará com o que você preparou? Isso está no versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Eu jamais questionarei em relação aos dízimos. Ao meu ver, ele transcende as questões temporais, culturais. A própria palavra de Deus o torna compulsório, pelo menos para quem deseja servir a obra de Deus. Por falar em obra de Deus, quando uma igreja ela ajuda o próximo, quando uma igreja envia missionários, quando nós vimos que o dinheiro que nós estamos aplicando nesta igreja está sendo bem exercitado, aí sim vale a pena. Mas aquele que, quando uma igreja, o seu líder ou os seus líderes são réprobos, o melhor conselho que eu dou é sair fora desta igreja. Porém, como já disse antes, é terrível ver como tem se polarizado, onde aquele que sonega torna-se o mais deplorável e desprezível, mas na contramão dos fatos, aqueles que injetam nos cofres de certas igrejas uma memorável quantia está literalmente incólume, pode fazer o que bem entende, que a liderança faz vistas grossas. Existem líderes que por causa de 10% são capazes de deixar as ovelhas 90% no pecado, no lamaçal do pecado. Eu costumo dizer que aquele que por pouco se suja, por muito se fede. Também volto a repetir que se você tem um ministério cuja liderança só pensa no seu próprio umbigo, eu vou repetir isso novamente, é bom que se enfatize, que não investe no próximo, que o princípio, que é um princípio imprescindível para a doutrina cristã, eu volto a repetir, eu sei que é repetitivo. Sai dela, homem de Deus. Sai dela, mulher de Deus. A grande verdade é que o dízimo é o reconhecimento de que todas as coisas pertencem a Deus. E nós, como gratidão pelo fato de Ele nos comissionar como seus administradores, temos a grata obrigação de devolvê-lo a 10ª parte, ou de contribuir com a 10ª parte. Na verdade, o dízimo é o marco entre a solidariedade e a avareza, entre a fidelidade e o egoísmo, entre a dependência e a autossuficiência, a humildade e a soberba, a liberalidade e a ganância. Antes de Moisés homologar como lei, quando foi instituído por Deus, Abraão, como forma de gratidão, havia devolvido a 10ª parte para Melquisedeque, um sacerdote contemporâneo. O próprio Jesus, na verdade, contemporizou, ao mesmo tempo que reverendou os dízimos, falando e atestando que era um compromisso óbvio no Antigo Testamento. Como também entre os cristãos primitivos, era muito comum esse tipo de posicionamento, de comportamento. Na verdade, abirogar tal procedimento é fermentar a sã doutrina com o intuito de favorecer um segmento em detrimento do outro. Mas, acima de tudo, é bom que fique frisado que dízimo é uma questão de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse quesito, aquele que o busca, acredite, é necessário que creia que ele é galardoador daquele que o busca. Uns dizem que é coisa da época da lei, outros dizem que é algo vigente na atual conjuntura. Eu digo que não existe uma coisa mais maravilhosa do que ser fiel ao que fiel o é. Outro dia um infeliz me questionou com justa razão, dizendo que
no livro de Malaquias, nos orienta a levar na casa do olheiro. E quando eu caí na pegadinha dele, o mesmo afirmou que a casa do tesouro era um compartimento do templo e que foi cheio de história me contando, cheio dos seus blá blá blás, enfim. E então eu pensei comigo, faça um departamento dentro da sua igreja, leve para lá suas ofertas que irão sustentar os drogados, as prostitutas e tantos outros que estão à margem da sociedade. Faça uma casa do tesouro na sua igreja que possa favorecer os missionários que muitas vezes passam por necessidades. Peça ao Espírito Santo para convencer a sua liderança a investir nessas missões, em clínicas de recuperação. E se eles não quiserem, lá vai eu de novo repetir: sai dela, homem de Deus. Sai dela, mulher de Deus. Naamã foi um comandante poderosíssimo da Síria, extremamente influente. Ao saber que em Israel havia um homem de Deus que poderia ajudá-lo a se livrar da lepra que o corroía, encheu-se de tesouro pensando que este homem de Deus, chamado Eliseu, era como os demais e com isto se venderia. Mas depois, frustrado porque sua riqueza de nada valia para aquele homem, então ele compreendeu que um verdadeiro servo de Deus jamais se vende, pois jamais tornou-se ou jamais foi um mercenário. Infelizmente, nem todas as pessoas são iguais. Sempre existirão os gananciosos, e entre estes houve um chamado Geazi, outros chamam de Geazi. Era o que auxiliava Eliseu. Geazi, gananciosamente às escondidas, procurou Naamã para extorquir-lhe, se valendo de mentiras. E por esta causa acabou contraindo a mesma doença que foi a de Naamã, já que se tornou um leproso. Os discípulos de Geazi estão espalhados nessas igrejas, e de tão leprosos já estão cheirando mal as narinas de Deus. Porém, esta lepra é uma lepra espiritual que tem contaminado terrivelmente. Agora, intolerável é quando as pessoas são levadas por desespero a serem extorquidas, já que o desespero as obrigam a fazer loucura. E quantos pais não deram tudo o que tinham na esperança de verem seus filhos livres das drogas, seus entes queridos livres de algum tipo de doença, enfim, de problemas que vêm assolado a nossa sociedade. Meu Deus, eu não sei como eles podem fazer isso. Mas para concluir essa mensagem, o dízimo é válido, a oferta é válida, o dízimo é abençoado, a oferta é abençoada e Deus é fiel. Aí eu volto não como analogia, porque infelizmente aquilo que testifica, assim, Paulo escreveu aos Coríntios, é algo muito profundo e verdadeiro. Quando Paulo disse: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem com obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando nós lemos todo o texto, nós entendemos que aquele que muito plantou, muito há de colher. Só que infelizmente é um texto analógico direcionado para uma igreja que pode servir de exemplo para nós na atual conjuntura. Mas quantos não têm feito disso uma doutrina, um dogma, o que seria um texto analógico? Enfim, o importante é ter um coração exonerado e buscar uma igreja idônea que ajude, principalmente em missões. E aquilo que Tiago diz, algo tão profundo e verdadeiro, que a igreja verdadeira é aquela que auxilia as viúvas, os órfãos, enfim, que busca estender os seus tentáculos para favorecer a sociedade no tocante geral. E principalmente, imprescindivelmente, enviar missionário, porque esta é a grande comissão de Deus. Louvado seja o teu nome. Amém.